Hello there, Marcelo Dutra falando aqui e estou passando em mais um vídeo da série Wave Tips, hoje sendo o nosso vídeo número 9. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre Possessive Adjectives e por que isso pega tanta gente. Geralmente aqui no Brasil, quando nós estamos falando de outra pessoa, nós podemos usar esse adjetivo possessivo como seu, tanto para falar diretamente para alguém, sobre esse alguém, quanto para falarmos sobre outra pessoa para esse alguém. Deixa eu me dar um exemplo para que você entenda melhor. Se eu digo para você sobre você e falo, seu nome é João, né? Eu estou falando diretamente contigo, seu nome é João, certo? Agora, se eu estou falando com você de Deus, por exemplo, e eu falo, seu nome é exaltado. Se eu digo isso, eu não estou falando o seu nome exaltado, mas estou falando o nome dele deve ser exaltado. Percebe? Então, o seu, em português, ele serve tanto para falar diretamente com alguém, sobre esse alguém, quanto para falar sobre outra pessoa com esse alguém. E isso confunde muito, porque a tendência é dos alunos fazerem o que nós chamamos de reflexo, né? Eles tentam fazer a mesma coisa que nós temos em português em inglês ou em qualquer outro idioma. Isso é comum, tá bom? Então a gente precisa quebrar isso, entendendo que no inglês funciona de uma forma diferente. Então a dica de hoje está relacionada exatamente a isso. Mas eu não ia aproveitar para falar somente disso. Eu também trouxe todos os demais possessive adjectives para poder lhe ajudar e que esse vídeo possa fazer sentido de fato na sua vida, lhe transformar de alguma forma, dando o conhecimento linguístico que você precisa, que todos nós precisamos nos dias atuais, não é mesmo? Todos nós sabemos da necessidade do inglês nos dias atuais. Todos nós sabemos que, ainda mais com a internet, nós temos possibilidades infinitas de melhorarmos os nossos níveis de entretenimento, por exemplo, através do inglês. Também sabemos que podemos melhorar e muito a nossa vida acadêmica através do inglês. A leitura vira outro nível. A gente pode assistir vídeos em inglês, se nós soubermos inglês, e aí adquirir conhecimento. Então a aquisição de conhecimento evolui e muito com o conhecimento linguístico, sabendo falar inglês. Mas não é só isso, você pode conseguir melhores oportunidades de trabalho. Se você é um empresário, você pode fechar novas parcerias com outras empresas multinacionais. Enfim, é uma infinidade mesmo de oportunidades através do conhecimento linguístico. Então, esse vídeo aqui da série Wave Tips tem por esse objetivo, trazer para você esse conhecimento, um pouquinho desse conhecimento linguístico, para que isso faça diferença de verdade na sua vida. E lembre-se, se isso realmente faz diferença na sua vida, se você se sente impactado por isso, de alguma forma, nem que seja minimamente, por favor, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar. Vamos ajudar outras pessoas a terem também esse conhecimento, porque afinal de contas, inglês é uma língua universal. E quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, conseguirem falar o idioma, melhores serão os negócios, a carreira, os entretenimentos, a vida acadêmica, enfim, todas as áreas, tá bom? Ok, excelente. Dito isso, eu gostaria de agora adentrar nesse conhecimento, conforme mencionado anteriormente. Em inglês, nós temos uma palavra que corresponde ao seu, que é a palavra your. Então, se eu falo diretamente para você, eu digo your name is, né, que é o seu nome, estou falando diretamente contigo, então your name is. Se eu for falar de mim, eu falo my name is, porque é meu, né, diretamente comigo, então my name is. E aí eu gosto de, quando eu ensino isso para os alunos, eu gosto de passar o que eu chamo da técnica da mãozinha. Quando nós apontamos ou deixamos de apontar, a gente consegue lembrar com mais facilidade. Então, se eu estou falando com você, olha, eu estou apontando para você, eu digo your. Mas se eu estou apontando para mim, eu digo my. Percebe? Your, my. Então, my name is Marcelo, your name. Ou posso perguntar, what's your name? Para saber o seu nome, tá ok? Então, your é usado em inglês única e exclusivamente quando nós estivermos falando com alguém sobre esse mesmo alguém, beleza? Então, estou falando diretamente com você, então eu pergunto your para você. Outro ponto aqui
e aí vem a diferença, né, do português para o inglês, é que quando nós estivermos falando dele, e aí vamos supor que a gente está com o Joãozinho aqui do nosso lado, tá? Estou falando do Joãozinho, ó, a mão muda. Agora não é para você nem para mim, é para o Joãozinho. Então estou falando do Joãozinho, eu sou obrigado a usar o his, porque eu estou falando do Joãozinho, ok? His. E aqui vale ressaltar também uma pronúncia, que também é um padrão linguístico em inglês. Lembre-se que padrões linguísticos são maravilhosos. Se você aprende o padrão linguístico, você elimina aí uma pancada de outras palavras. E o his é uma dessas que você pode utilizar para aprender esse padrão. Qual padrão, Marcelo, que nós temos aqui? Nós temos o padrão do i. O i pronunciado e. Em inglês é muito... Tem, ok? Tem. Mas é muito difícil você ver o i com o som de i. Em geral, quando ele está no meio da frase, a gente usa o i com som de e. Então, por exemplo, o número 6. Eu já vi muita gente falando six, mas não é com som de i, si. É com som de e. Six, six, six. Percebe a diferença? Não é six, é six. E aqui, não é his, é his. Percebe a diferença? Então isso faz, poxa, tem total diferença aqui para você. A nível de pronúncia, né? E pronúncia é o que mais pega em inglês, então a gente precisa focar nisso, dar atenção a isso e praticar isso para a gente poder se comunicar. Não é necessário aprender pronúncia para falarmos exatamente como um nativo. Isso não é o nosso ponto aqui. O importante é aprendermos a pronúncia correta para nos comunicarmos, para não cometermos gafes, para não cometermos equívocos. Falando uma coisa quando na verdade gostaríamos de falar outra, tá bom? Então lembre-se, se estamos falando de outra pessoa, do Joãozinho, por exemplo, eu vou falar his. Então se eu vou dar o mesmo exemplo anteriormente, que é usado anteriormente. Se eu falo de você, o seu nome, eu digo your name is. Mas se eu estou falando que o nome dele é exaltado, falando de Deus, eu vou falar his name is exalted. His name is exalted. Beleza? Ok, perfeito. E o que é o her? O her quando nós estamos falando dela. Então, agora não é mais o Joãozinho, é a Mariazinha. Então, estamos falando da Mariazinha, e eu vou falar her name. So, my name is Marcelo, your name is, e você pode completar com o seu nome, his name is Joãozinho, her name is Mariazinha. Percebe? Então, nós temos diferentes adjetivos que precisam ser usados aqui, adjetivos de posse, precisam ser usados dependendo da pessoa na qual nós estamos falando. Eu sei que em português o seu pode ser usado para o your, pode ser usado para o his e pode ser usado por her, né? O seu para ela, seu para ele, seu para você, mas em inglês isso não acontece. Então, ao invés de espelharmos a língua, vamos entender cada um dos idiomas e, compreendendo o idioma, aprender o certo e fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Ok, então pulando aqui para o it's, lembre-se, eu já falei anteriormente que o it é tudo aquilo que não for gente. Então, se nós estamos falando de um cachorro, por exemplo, não é gente. Então, se eu estou mencionando o osso do cachorro, então eu vou usar o it's bone, ok? Que é o osso do cachorro, percebe? Tudo isso daqui é posse, lembra? Meu, seu, dele, dela, disto, que seria o it's. Ah, mas meu cachorro é como se fosse da minha família. Ok, existem exceções quando nós estamos tratando de animais. Se o animal é meu, eu posso chamá-lo de ele ou de ela, tá? É aceitável também em inglês. Mas quando nós estamos falando de um animal de uma outra pessoa, a gente precisa lembrar que o it é que é utilizado. E aí eu estou falando apenas do pronome it, e não do adjetivo de posse aqui, que é o its, ok? Mas se eu estou tratando do osso do cachorro, ou seja, do osso que pertence ao cachorro, tem uma posse. E se tem uma posse, eu uso it's. It's bone. Alright? Ok, próximo, our. E aí, a técnica da mãozinha também funciona. Our. Quando eu falo em our, olha a mãozinha, ó. Eu estou envolvido. Eu, você, ele, ela, todos nós estamos envolvidos. Então eu estou falando aqui da nossa casa. Our house. Percebe? Então, recapitulando, se eu falo de você, your name. Se eu falo do meu nome, my name. Se eu falo do nome dele, his name. Se é o nome dela, her name. Se é o nome do animal,
its name. E se é o nosso nome, our names. É óbvio que eu vou ter que usar nomes no plural, pois são os nossos nomes, ok? Our names. E para fechar, their. E aí, agora a Mariazinha que estava do lado de cá pulou para o lado de lá e está do lado do Joãozinho. Então eu estou falando sobre eles, Mariazinha e Joãozinho. Então eu vou dizer their names are Joãozinho and Mariazinha. Percebe? Então se eu estou falando deles, eu uso their. Ok? Espero que esse vídeo tenha feito efeito na sua vida, tenha lhe ajudado de alguma forma. Se sim, novamente eu lhe peço, curta, comente e compartilhe. Treine, pratique, porque praticar isso daqui é essencial. Sem a prática, toda e qualquer teoria é o mesmo que nada. Então, pratique, coloque isso na sua vida. E de que forma, Marcelo? De forma prática mesmo, falando sobre você, apontando para as pessoas, imaginando pessoas à sua frente, fazendo o que nós chamamos de rehearsal, que é um ensaio. Ensaie diálogos, converse com pessoas como se estivesse mesmo falando, de forma simples, não precisa ser complexo. Comece pelo simples, e o simples te levará à complexidade. Então por hoje é só, um forte abraço e nos vemos novamente amanhã com mais um vídeo da nossa série Wave Tips. Take care and bye bye!